nem com medo, porque os dois são sinônimos. Amém? Mas sim com fé. Todas as vezes que Deus falar para você fazer algo, faça envolvendo fé. Coloca fé. Pergunta para mim, pastor, o que é fé? Convicção, certeza das coisas que não estão se vendo. Você não vê, mas você acredita. Primeiro você acredita, para depois você falar, chamar a existência, e isso sim começa a acontecer na sua vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível herdar as promessas. Tem que misturar fé. Nós não somos crentes dos achismos, ou então, se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus não quiser, não vai acontecer. A palavra dele já diz qual é a vontade dele. Eu não posso dizer, fulano vai ficar curado se Deus quiser. Não, porque a palavra dele diz que Deus já quis e já curou ele lá na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Então eu tenho que tomar posse pela fé e entender que já é uma realidade no reino do Espírito. Então, se eu misturar a fé com a promessa que eu tenho, eu vou herdar todas as coisas que eu tenho direito. Aleluia. Eu vou falar outro tema hoje, tá? Mas eu quero fazer com que você entenda que sem fé não tem como continuar. Sem fé não tem como viver uma vida cristã. Aleluia. Pastor, fé é vir para a igreja e assistir o culto? Não. A fé, ela exige uma ação correspondente. Né? A Bíblia diz, crie, por isso é que falei. Então, alguém que está crendo, está falando. Alguém que está em incredulidade, também está falando, porém o contrário. Porque a palavra está em nossa boca. Nós falamos e nós usufruímos do que falamos. Está na tua boca, no teu coração. Você fala daquilo que você quer. Porque você está crendo na palavra, crendo na promessa, crendo no que Deus te prometeu, te falou. E todo tempo você tem que dizer, Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque eu sou curado, sarado, abençoado, rico, próspero. Né? O que Deus fez para você, Ele já te fez em Cristo Jesus. Então a gente tem que estar o tempo todo agradecendo a Deus, falando, declarando, mesmo que o mundo se levante contrário. Lembra que Pedro andou sobre as águas? Amém? A fé que ele estava naquele momento fez com que ele fosse até Jesus. E Jesus está lá, andando sobre as águas, e diz, Pedro, né? Primeiro ele vai aparecer, os discípulos não reconhecem algo, é Jesus, será que é Jesus? Então me chama. E Jesus diz, então vem. Simples assim. E lá vai Pedro. Pedro sempre foi destemido, né? Ousado, intrépido. Pedro foi aquele cara que Jesus... Eu acho que Pedro é a melhor definição de fé da Bíblia. A pessoa que mais ousou andar em fé foi Pedro. Eu sei que tem muitos relatos, muitas histórias de homens do Velho Testamento, mas Pedro foi tão especial que Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é a pedra? A fé. Quando Jesus olha para Pedro, e Pedro demonstra várias coisas, quando foi buscar a moeda na boca do peixe, né? Quando andou sobre as águas, quando ele emprestou o barco para Jesus pregar, quando ele empresta o barco, ele não tinha pego nada na noite, e ele empresta aquele barco para Jesus, sabendo que não ia pegar nada também depois, já tinha terminado tudo, estava lavando as redes. E Jesus, depois que termina de ministrar, fala com Pedro e diz, joga a tua rede naquele lado. Aí Pedro, a mente de Pedro, né? Eu pesquei a noite toda, não peguei nada, sou pescador, meu pai é pescador, minha família pesca, sou especialista em pesca, e você vem dizer, joga daquele lado, que eu passei a noite todinha jogando a rede daquele lado, não tem nada. Aí Pedro lembra, ele diz, mas, sob a tua palavra, eu farei. Não fica com o teu achismo, fica com a palavra. Mesmo que você esteja caminhando e as coisas não estão dando certo, talvez você esteja somente com o teu achômetro, né? Teu achismo. Mas fica com o que a palavra diz, porque você vai envolver fé. Aleluia. A fé, ela não olha a circunstância, não olha os obstáculos, ela diz, é meu e pronto, eu pego.
Se o teu olho da fé puder ver, a tua mão da fé vai pegar. Aleluia. Você é da fé, não retroceda, não pare, não desista, avance. Crente não tem como parar mais, a ponte foi quebrada e atrás só tem, né, um vazio terrível, é só para frente, para cima, para frente, para cima, para frente. Não de lado, mas somente para cima, para frente. Aleluia. A fé, ela vai mudar a tua história. Aleluia. Aleluia. Então, queridos, posso entrar no tema agora? Aleluia. Quando você acreditar, você vai colocar a fé em operação. Lucas capítulo 6, versículo 46, quero falar hoje sobre operoso e praticante. Envolve fé também, né? Fé e obediência. Amém? Quero ensinar um pouco nessa noite. Deus é bom em todo tempo, viu? Sem pandemia ou com pandemia, Ele não muda. Ele é bom. Tiago diz, toda boa dádiva, né? Todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Então, teu Pai não muda, Ele é amor, Ele é bom. Ele nunca coloca nada ruim nos filhos. Aleluia. Apenas o diabo faz isso, né? Mas Deus, Ele veio para desfazer as obras do diabo. Diga, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Amém? Não fica com o que o mundo fala, fica com o que a palavra diz ao teu respeito. O mundo impregnou um sistema corrompido na terra, na mente das pessoas. Mas Jesus, Ele veio desfazer esse sistema. E quando você entrega a sua vida a Ele, meu irmão, esse sistema está falido, esse sistema cai por terra, e você precisa se agarrar à palavra, mesmo que venha informações contrárias àquilo que você está vendo, mas você crê tão somente no que você está crendo. Aleluia. Porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe, e quem amaldicer o seu pai ou sua mãe, será punido, ou seja, punido por morte. Amém? Mas vos dizeis, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, aleluia, ouve, né, e entende. Entendei. Não é o que... É porque deu um pane aqui, eu estou lendo da tela ali, mas eu vou voltar para cá. Aleluia, glória a Deus. Está bem longe ali na TV. Qual versículo a gente está? No 11, é? Versículo 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Amém, queridos? Aleluia. Se a gente compreender algo, é bem importante isso. Se a gente compreender que nós precisamos apenas, né, não ser religiosos, não ser hipócritas, né, não seguir preceitos de homens. Eu sei que Paulo estava falando aqui, aliás, Lucas estava falando aqui, sobre as doutrinas erradas, né, sobre as doutrinas contrárias à palavra que entrava na igreja. Ele estava falando sobre exatamente isso, e Paulo mais na frente vai falar sobre o fermento, né, a mudança, aquilo que leveda a massa. Quando a gente vai fazer um bolo, né, eu digo Fabiana, né, que eu nunca gosto de fazer bolo, não sei fazer bolo. Então, quando ela vai fazer bolo, ela usa fermento. E o bolo, a massa não fica do mesmo jeito, ela cresce muito. Porque o fermento faz com que isso aconteça. Então, quando a gente vê uma doutrina errada, algo errado, a gente percebe que é errado, a gente precisa fugir dela. Amém, queridos? Porque o que sai da nossa boca contamina. O que sai da nossa boca tem poder de vida e de morte. Então, que a gente possa declarar a palavra da fé e não da incredulidade. E não concordar com coisas que são contrárias à palavra.
Porque se a gente entender isso, o que contamina o homem não é o que entra na boca, essa metáfora é bem interessante, é o que sai da boca. Aí você pode, mas às vezes como uma coisa ruim, e às vezes contamina. Não está falando sobre isso. Está falando sobre o que sai. O que é que sai da tua boca? Mas saem palavras negativas ou palavras positivas? Sai a palavra que o mundo costuma falar ou sai a palavra que o Senhor fala no nosso coração? Amém? Então, o que a gente vai comer é aquilo que a gente falar, é aquilo que a gente declarar. Nós vamos viver daquilo que a gente se alimentar. Quando nós falamos a palavra, automaticamente estamos nos alimentando dela também. Eu sei que a fé vem pelo ouvir, mas quando você fala, o teu ouvido está bem pertinho da tua boca. E você fala a fé, você fala a palavra. Quando você não concorda com as coisas do mundo, você está concordando com a palavra automaticamente. Porque você nasceu de novo e ela está no teu coração, perto de ti, na tua boca. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então percebe que você precisa confessar. Se você confessar Jesus, é só um exemplo. Se você confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É um exemplo para que você também confesse a palavra, mas tem que estar crendo com o coração. Coração não é o órgão que bate, amém? Que pulsa, que bombeia o sangue. Coração aqui é o Espírito. Diga, crendo no Espírito. Amém? Quem é batizado no Espírito Santo? Então você tem o Espírito Santo dentro, habitando dentro do teu espírito. O espírito humano precisa crer. Aleluia. Aqui não é o Espírito Santo que vai crer, não. Ele não precisa crer, ele já é o poder. Mas o nosso espírito precisa crer ao ponto da gente falar. Quando a palavra, a pregação vem, entra no nosso ouvido, amém? A gente entende com a nossa mente, mas precisa descer ao nosso espírito. Quando desce ao nosso espírito, gera uma convicção no espírito. É por isso que a fé é uma convicção, é uma certeza, não um assentimento mental. Tem muita gente que acredita na Bíblia, mas não vive na fé. Ah, eu creio, eu acredito que tudo que está na Bíblia é maravilhoso, é Deus, mas não anda na fé. A fé, ela exige uma ação correspondente. Precisa crer no Espírito, mas também confessar, falar, e não ficar calado. Diga, fé não é andar como uma lagartixa, só balançando a cabeça e concordando. Não, é falar aquilo que está escrito, que está crendo no coração. Amém, queridos? Não tem como a gente estar em Cristo de forma diferente. Se a gente está em Cristo apenas como religioso, frequentando a igreja, sem aprender a linguagem da fé, as coisas não vão mudar. Eu sei que nós temos que praticar a palavra, né? O título é Operoso e Praticante. Quando a gente opera, né, quando a gente fala, quando a gente declara a palavra, a gente começa a ver as coisas se manifestarem no reino do Espírito. E nós praticamos a palavra para ter a convicção, a certeza, a segurança. Porque alguém, quando fala, quando não pratica, fica um vazio, você não tem a substância, não tem a certeza. Mas quando você pratica a palavra, você sabe que você está crendo. Porque uma das coisas que faz com que você tenha convicção é quando você pratica a palavra. A tua oração vai ser respondida. Você tem convicção, você tem consciência, tem certeza que Deus vai te ouvir, porque você é um operoso praticante. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 16, 26. Bem rapidinho. Crente tem Bíblia, crente abre a Bíblia, crente anda com a Bíblia. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência, por onde? Por fé, entre todas as nações. Diga, a obediência por fé. Não tem como você dizer, eu estou obedecendo a Deus, se você não está andando em fé. A obediência ela tem que ser por fé.
Não podemos desassociar fé e obediência. Amém? E a Bíblia aqui está se referindo, né, como profética, né? E também chama de mandamento de Deus, o eterno, né? Que a obediência é por fé. Amém, queridos? Quem anda em fé tem que andar em obediência. Se você está dizendo, eu ando em fé porque eu estou declarando a palavra. O pastor disse que a gente tem que declarar a palavra, então eu estou andando em fé. Mas você está andando em obediência? A fé, ela só funciona quando tem obediência junto. Eu sei que você pode dizer, mas pastor, a fé opera pelo amor. É verdade. Quem anda em amor, anda em obediência. Anda em perdão, né? Anda na palavra. Então eu estou simplificando obediência e fé para a gente compreender melhor. Porque a fé ela só opera, só funciona pelo amor. Né? Eu certa vez vi um exemplo, eu sempre falo aqui, que a fé e o amor que andam juntos, né, é como aquela espingarda. Eu que gosto de atirar, né? A espingarda ela tem, né, um gatilho e ela tem um cano, né? Então você aponta, mas tem que puxar o gatilho, não é verdade? Então a fé e o amor. Então a fé é a espingarda, o amor é o gatilho. Então puxa o gatilho do amor que a fé dispara. Então se não andar na obediência, não andar no amor, não tem como a gente usufruir da fé. Ver as coisas acontecerem quando a gente declara, quando a gente fala. As promessas estão lá, disponíveis para nós, já prontas, já feitas. Mas se a gente não andar de forma que agrade a Deus, nós não vamos alcançar a promessa. Lembra de Hebreus, capítulo 10, verso 36? Se você fizer a vontade de Deus, né? Amém? Depois de haver feito a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Não, eu sei que ela é boa, agradável, mas qual é a vontade dele para nós? E chegue ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o pleno conhecimento da verdade? Então, se a gente não agradar a Deus, eu vou usar a palavra agradar para ficar mais fácil para você. Se a gente não andar na fé, a gente não alcança aquilo que a gente tem. Então a promessa está lá, a nossa vida está na promessa dele. Quem tem promessa de Deus aqui? Então, sem andar na fé, sem andar na obediência, as promessas não se manifestam, mesmo Deus querendo. Deus, ele já quer isso. Agora, eu só tomo posse se eu andar na obediência, na fé. Eu não posso desassociar. Se eu apenas confessar a palavra, eu estou na metade do caminho. Mas eu preciso confessar, andar em obediência para entrar na promessa. Uma vez feita a vontade de Deus, alcançareis a promessa. E a vontade de Deus é que a gente ande assim, em fé. A vontade dele já está expressa na palavra. Aleluia. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Mas já está aqui na Bíblia. Pastor, Deus é um Deus de mistério. Você já ouviu isso? Não venha dizer que você nunca ouviu isso. Diga para o teu irmão, Deus revelou todo o mistério em Cristo. Não há mistério mais. O mistério foi revelado. Cristo, a esperança da glória. Esse é aquele mistério que estava oculto. Eu sei que ele estava se referindo sobre a igreja, né? Que era o que estava oculto aos homens do Antigo Testamento. Então, nenhum homem do Antigo Testamento, nenhum profeta, nenhum rei, ninguém sabia que viria a igreja. Que esse povo chamado igreja estaria na terra depois de Cristo. Ninguém sabia disso. As pessoas não sabiam, os profetas, Isaías, Moisés, aqueles profetas, né, maiores, menores, eles não sabiam disso, porque era mistério. Então o Velho Testamento fala muito dessa palavra mistério, mas em Cristo, Paulo fala em Coríntios que todo o mistério foi revelado. Então nós não vivemos mais no escuro, nós vivemos agora na luz. O Velho Testamento era sombra, era escuridão, não tinha revelação, não tinha clareza, mas hoje estamos na luz. Diga, a luz é Jesus. Daqui a pouco eu vou cantar essa música. Tá? A luz é Jesus. Então, se é a luz, eu não posso ficar na escuridão. Eu tenho que andar pela fé para a promessa acontecer na minha vida. Não é mais fazendo nada. No Velho Testamento tinha a escuridão, tinha a falta do conhecimento. Então as pessoas faziam coisas para agradar a Deus, para pegar de Deus alguma coisa.
faziam coisas, faziam oferendas. Amém, queridos? Então, o homem no Velho Testamento, ele tinha que chegar perto de Deus fazendo alguma coisa com as mãos. Mas hoje, nós não fazemos nada disso. O que a gente tem que fazer? Andar em fé. Está mais simples. Porém, requer de nós obediência, requer de nós entendimento e requer de nós perseverança. Porque quando você começar uma caminhada, não pode parar no meio do caminho. Porque a perseverança, ela vai até o fim. Se parar, a Bíblia diz, se retroceder, Deus não se agrada. Então nós não podemos parar diante da promessa que Ele nos deu. Nós precisamos ser operosos e praticantes nessa promessa. Aleluia. É esse tempo que Deus está te chamando agora para você não parar, não retroceder, para você não olhar para um lado nem para outro, não ficar com medo de pandemia, de nada, porque é na pandemia que você vai prosperar mais ainda. José, ele prospera na prisão, os filhos de Deus prosperam no meio do caos. Muitos ficaram desempregados, mas os crentes ficaram prosperando. E mesmo que você tenha perdido o emprego, Deus abriu uma porta maior. Todas as vezes que o crente perde alguma coisa, é porque ele está pronto para entrar em algo maior. E eu sempre digo aqui, o diabo, toda vez que um crente, que alguém que crê, que está na fé, comete um deslize ou perde alguma coisa, sabe, o diabo, ele antecipa, ele começa a trazer problemas, situações, circunstâncias, angústias. Toda vez que acontecer isso na tua vida, se prepare. Tem um grande milagre para acontecer na sua vida. Tem uma grande porta para você entrar sobre ela, por ela. Não fica olhando para o diagnóstico e dizendo, não tem mais jeito, perdi, acabou. Não, meu irmão, o diagnóstico que o diabo fala já é perdido, ele já é perdedor. E você só precisa ficar com a palavra. Se eu me manter em fé, se eu me manter praticante, se eu me manter firme, eu tenho certeza que sairei mais que vencedor em todas as coisas. Aleluia. Confiança, fé. Obediência, andando em amor, meu irmão, essa é a vida do crente. Quantas circunstâncias você passa durante o dia, você já acorda para resolver problemas. Agora deixa eu dar uma dica, que coisa boa. Você é o melhor resolvedor de problemas que existe na terra. Deus te deu uma capacidade que o mundo deseja. Jesus certa vez disse, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá, mas a que eu dou. Meu Deus do céu. E Ele dá para a gente agora uma ferramenta, algo maravilhoso, além de um poder. Tem um poder habitando em você? Como é o nome desse poder? O Espírito do próprio Deus, o próprio Espírito que ressuscitou Jesus da morte, habita dentro de você. Pastor, não diga um negócio desse não, pastor, que eu vou pular e saltar nessa igreja hoje. Quer dizer que o mesmo poder que ressuscitou Cristo da morte, ele estava lá no inferno, e esse mesmo poder habita dentro de mim. É verdade. Agora, você vai andar em fé ou vai andar em murmuração? Você vai andar em fé ou vai andar em reclamação, porque alguma coisa deu errada na tua vida? A fé muda toda circunstância. A fé move qualquer montanha. Qual é a montanha que está na tua vida hoje? Pastor, eu não tenho fé não, pastor. Você nasceu de novo? Nasci, entreguei minha vida a Jesus. Então você não tem fé? Não. Sabe que Deus já te deu uma medida de fé? E essa medida de fé que Ele já colocou na tua vida, quando você entregou sua vida a Jesus, é capaz de mover qualquer montanha? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, permanece pelo praticar. Aleluia. E aumenta. Certa vez os discípulos disseram, ô Jesus, né? Aumenta a minha fé, né? Diga assim, a fé, ela vem pelo ouvir. Ela vai aumentar quanto mais você ouvir, quanto mais você permanecer nela. Não peça a Deus para aumentar a fé, porque Ele não vai aumentar para você. É a nossa vida, é a nossa perseverança que tem que fazer com que a fé aumente.
Amém, gente? Aleluia. Você está aqui ainda? Então dá um glória a Deus legal aí, vai. Aleluia. Efésios 2, 1, 3. Eu vou concluir perto da meia-noite, mas eu paro, tá? Efésios 2, 1, 3. Porque perto da meia-noite tem festa, né? Paulo e Silas na prisão lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aleluia. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é filho da desobediência aqui? Precisa nascer de novo se estiver aqui. Então nós somos filhos de Deus. Amém? Um dia nós andávamos mortos, andávamos nos nossos delitos, pecados, todo contaminado, não sabia o que fazer. Mas um dia Jesus disse: ei, eu vou comprar você. Eu vou pagar o preço. Eu lembro daquele exemplo do carrinho, né, da criança que fabricou o carrinho, né, e deu uma enchente bem grande. Ela fabricou e botou na casa dela, brincava com aquele carrinho. Aí deu uma enchente bem grande, levou tudo, levou o carrinho dela. Aí alguém encontrou aquele carrinho lá na frente e botou numa loja para vender. Aí estava o pai e o filho passando na rua, aí olhou para aquela loja, na vitrine, viu um carrinho. Disse: pai, olha, o meu carrinho está ali. Esse menino, tem certeza? É o meu carrinho que está ali. Aí o pai entrou e comprou aquele carrinho e entregou para o filho de novo. Aí ele disse: eu conquistei esse carrinho e depois eu comprei esse carrinho. Ele é meu 2 vezes. Né? Então Deus te criou e depois Ele te comprou. Você é dele 2 vezes. Ele te criou e não achou, né, de tamanho, né, não estava bom não, peraí, além de eu criar eu vou comprar. Ele mesmo produziu, Ele criou você, mas depois Ele comprou você para ser realmente dele, de verdade, propriedade exclusiva dele. Porque quando Ele nos criou e Ele nos deu livre-arbítrio, a gente andou nos nossos próprios delitos e pecados. Mas para que a gente voltasse para Ele, nós tínhamos que ser comprados para sermos dele propriedade exclusiva. Ninguém toca, ninguém mexe. É meu e acabou. Ai de quem toca no ungido de Deus. Você tem um pai, meu irmão. Você tem um pai. Aleluia. Nós éramos por natureza, meu irmão, filhos da ira. Éramos merecedores de castigo eterno. Amém? E Ele nos chamava de desobedientes. Mas nós não somos mais desobedientes. Somos filhos dEle. Amém? Ele nos traz isso todo dia na memória. Aleluia. Existia um espírito controlando nossa vida. Era o espírito da morte, que controla o mundo, que controla o sistema do mundo. Mas agora o espírito que controla a nossa vida é o espírito que nos deu vida. É o Espírito Santo de Deus. Ele está em nós para nos guiar. Quando eu digo controla, é guiar. É fazer com que você não erre. É fazer com que você acerte. Você só erra se quiser. Porque agora tem uma bússola dentro de você, dizendo: ei, vai por aqui, vai por ali, vai por esse caminho aqui, não anda por aqui, anda por ali, ouve a minha voz, escuta a minha voz, obedece a minha voz. Eu comprei você, eu te criei, mas eu também te comprei, eu paguei o preço por você. Aleluia. E aquele crente que se humilha na presença do Senhor e diz: meu Deus, meu Pai, meu dono, e quer andar na palavra, meu irmão, esse dá prazer ao Senhor. Qual é o pai que não tem prazer de um filho obediente? Amém? Aleluia. Vamos para Mateus capítulo 21. Estou já terminando. Versículo 28. Aleluia. Aqui é a parábola dos 2 filhos, e ele diz: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, sim, senhor, eu vou. Porém não foi. Dirigindo-se o segundo,
dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. O que ele disse isso? Muitos religiosos dizem: eu amo o Senhor, eu faço, eu aconteço, mas depois não fazem. Só da boca para fora. Mas muitos, como ele diz, meretrizes e publicanos, muitos pecadores, muitos que estão fora, se arrependem e fazem o que o Senhor manda. Então, para Deus, é mais importante aquela pessoa que diz: eu não faço, eu não faço, eu não faço, mas daqui a pouco diz: vou fazer, me arrependo e vou. É melhor do que aquele que diz: eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, aí na hora não faz. É por isso que Jesus disse: olha, naquele dia, muitas meretrizes, muitos pecadores, publicanos, né, vão estar salvos. E aqueles que dizem: eu tenho o Senhor, eu sou de Cristo, mas na hora de praticar a palavra não pratica, é só da boca para fora, não funciona. Amém, queridos? Aleluia. Diga: eu sou operoso praticante. Então, ele obedece mesmo falando que não foi, que não vai. Você já tem filho? Eu acho que tem alguém que tem filho aqui, né? Alguém tem 2 filhos? Às vezes a gente tem aqueles filhos que dizem assim: eu não faço, pai. Menino, vai ali comprar um negócio. Vou não, vou não, vou não. Vá, rapaz, vou não, vou não. Né? Aí daqui a pouco, está bom, eu vou. Aí vai. Se arrepende, diga assim: arrependimento é algo maravilhoso. Deus trabalha com arrependimento, trabalha com restauração. Porque Ele sabe que o homem, ele tem na mente dele muitas dúvidas. Mas o fazer é algo maravilhoso para Deus. Quem lembra aqui de quem negou Jesus? Quem foi? Pedro é fogo, né, pai? Pedro, ele era, né, tremendo. Pedro chega lá, Jesus é preso, vai ser crucificado, e aí Pedro está na multidão, com medo também de ser preso, de ser crucificado, de ser morto, né? E alguém perguntou para Pedro: Pedro, você conhece ele? Você, olha, aqui tem um que conhece ele. Ele também estava com ele, estava andando com ele, vamos pegar ele. Aí Pedro: eu mesmo não. Eu nunca vi Jesus na minha vida. Sei nem quem é esse carpinteiro. Amém. Aí Jesus tinha falado, né, isso antes. Por 3 vezes ele nega Jesus. Mas Pedro se arrependeu. Jesus encontra com Pedro depois. E Pedro se arrepende. E aquele arrependimento de Pedro, meu irmão, fez com que Pedro entrasse naquilo que ele tinha deixado de lado. Tem muita gente que, por conta das circunstâncias, dos problemas, sabe, de algo na mente, é muito pesado, muita peso, muita bronca, muita dificuldade, muitas circunstâncias difíceis, as pessoas: não, eu faço, mas daqui a pouco, não vou fazer. Pedro foi um desses. Pedro foi um desses. Mas Pedro foi jogado fora? Não. Quando Jesus encontra com Pedro, depois que tem ressuscitado também, ele diz: Pedro, volta, né? Volta para apacentar as ovelhas. Pedro. Eu acho que, eu lembro do encontro, né? E ele fala: Pedro, tu me amas, né? Pedro, tu me amas, né? Pedro, tu me amas. Na terceira vez Pedro disse: tu sabes, Senhor. Sabe por que Pedro disse isso? Porque Deus conhece o coração. Mesmo que da mente, na hora do estresse, a psicologia fala que quando alguém está num grande estresse, você nega tudo. Você sai da realidade. Mas o coração é o mais importante para Deus. Por isso que Deus honra arrependimento, porque muitas vezes nós agimos pelo impulso do medo, nós agimos pela pressão do momento, e a nossa mente nos engana, mas o nosso coração quer acertar. Aí na hora que a gente se arrepende, Deus diz: eu sabia que o coração dele estava correto.
A mente enganou, mas o coração estava correto. E Pedro se encontra com Jesus, e aí Jesus diz: Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Pela terceira vez. Por quê? Porque foram 3 vezes que ele negou Jesus. Amém? Aí Pedro diz: tu sabes que eu te amo. Foi quando ele olha no coração de Pedro. É lá no coração, meu irmão, onde tem a decisão certa. Talvez você cometeu falhas, escorregou algumas vezes, a sua mente acreditou em coisas que não é para acreditar, mas lá dentro, no seu espírito, lá dentro onde mora o Espírito de Deus, tem uma convicção dizendo: eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu não sou deste mundo, eu tenho jeito, eu me arrependo, vai dar certo, e Deus faz: yes, é isso mesmo. Aleluia. Não olha para as pessoas com olho de condenação porque elas erraram. Porque a igreja, Fabiana pregou isso de manhã e falou, a igreja é o único lugar onde o soldado, né, mata o outro soldado ferido. Porque não sabe agir em amor. Mas nós conhecemos a palavra e você anda em amor para resgatar, para restaurar, para amar pessoas as quais Deus ama. Operoso e praticante é aquele que entende as suas limitações, entende as suas deficiências, mas não para no meio do caminho. Avança, avança. Ah, mas eu escorreguei, mas eu errei. Calma, tem jeito, tem tempo, você está aqui, corre a carreira. Ah, mas eu não estou conseguindo correr, então anda. Não estou conseguindo andar, então se ajoelha e sai se arrastando, embola no chão, mas não para. Aleluia. Deus está chamando a gente para uma nova fase. O pós-pandemia vai ser um tempo de milagres. Vai ser um tempo de pessoas ungidas, fazendo a diferença. Onde quer que você esteja, no lugar que você esteja, meu irmão, do seu jeito, Deus vai usar a tua vida. Fé vai mover as coisas através de você. Aleluia. Diga: Deus é bom. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo, meu irmão. Oh, aleluia. Rapaz, tinha tanta coisa para falar, mas a hora já passou aqui. Glória a Deus. Quer agradar a Deus, meu irmão? Seja obediente. Amém? Não ande em obediência aparente. Porque obediência aparente é desobediência. Eu faço, digo que eu faço, mas não faço. Então eu estou em obediência aparente. Parece que eu vou fazer, mas na hora eu não faço. Amém? Ah, que hora tu vai chegar? Eu chego 10 horas em ponto. Aí nem chega, nem 10, nem 11, nem nada. Obediência aparente. Parece que vai dar certo, né? Mas diga: Deus quer da minha vida obediência, uma conduta. Amém? A conduta, ela vai dizer a nossa obediência ou desobediência. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam num tempo onde as coisas, né, funcionavam do jeito que o rei queria naquele tempo ali, mas eles eram filhos de um Deus Altíssimo. E eles resolveram não desobedecer ao Senhor, desobedecendo a homens. Você não precisa obedecer a homens que estejam errados. Você precisa obedecer a palavra. Mas, pastor, é difícil, tem que pagar um preço. Maior foi o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Maior foi o preço que o próprio João Batista pagou para deixar as pessoas sabendo que Jesus viria. Ele deu a cabeça dele. Eu vou dar aqui minha cabeça só para anunciar que Jesus está chegando. E Jesus chega e diz: eu vou dar a minha vida toda para cumprir a vontade do Pai. Não só a cabeça, né? Mas corpo, alma, espírito, tudo. Aleluia. Aleluia. As circunstâncias não vão forçar você a fazer ou a desobedecer a Deus, meu irmão. Você precisa entender que as circunstâncias você pode com elas. Porque nós não andamos por vista. Nós não andamos por fé. E toda circunstância vai cair por terra quando nós entendermos quem somos. Olha para o teu irmão e diz assim: você sabe quem você é? Você sabe que o teu nome está escrito no livro da vida? Você sabe que Deus
tem você na palma da mão dele, que você foi comprado por um preço de sangue, do próprio Filho dele. 2 vezes ele te comprou, ele é dono, seu dono, meu dono 2 vezes. Ele te criou e te comprou. Então nós não podemos andar de qualquer jeito. Ah, eu sou coitadinho, pobre, miserável, pecador. Diga, isso aí eu era, lá no passado. Diga, eu sou a justiça de Deus. Aleluia. A justiça de Deus. Não vou pregar sobre justiça não, mas eu amo esse assunto. Eu sou a justiça de Deus. O que Ele fez na cruz do Calvário foi para me tirar de um lamaçal. E Ele me recriou. Amém. Aleluia. Fica de pé. Eu sei que você está com um desejo, uma vontade de pular e saltar. Porque Deus te comprou 2 vezes. Te criou e te comprou. Ele é seu dono 2 vezes, melhor dizendo. Aleluia. Não fica, meu irmão, com culpa nem com condenação, mas livres para obedecer com amor, livres de pesos, para recomeçar se for o caso. Amém? Então Deus quer que a gente viva operoso, praticante, e entendendo que as promessas dele são nossas, mas nós precisamos aprender a pegá-las. Não é somente porque Deus falou a promessa que ela vai se cumprir. Amém? Porque tem gente assim, Deus falou, está falado, acontece. Não. A gente tem que entender que existe a vontade do homem, a vontade de Deus e a vontade do diabo. Amém? Então, o diabo trabalha para impedir as promessas acontecerem em nossa vida. Nós trabalhamos para colaborar com Deus, andando em fé. E as promessas acontecem. Quando nós entendemos isso, nós não vamos viver de qualquer jeito. Nós vamos viver fazendo a nossa parte. Deus disse, eu recebo e ando em fé. Não tem empecilho para os que andam em fé. E se tiver, cai por terra. Porque você entende o teu procedimento. Aleluia. Amém, queridos?